O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela Santa Cruz remistes o mundo. Irmãos e irmãs, hoje, 14 de setembro, a Igreja celebra a liturgia da exaltação da Santa Cruz. E nós olhamos para este sinal, iluminados pelo mistério pascal, a morte, mas também a ressurreição de Jesus. E eu gostaria de fazer o exercício com vocês na missa de hoje, de compreendermos o mistério da cruz, iluminados pela luz da palavra. A cruz era um instrumento de tortura que foi criada pelos persas, ainda na Idade Antiga. Eles encontraram esta forma de condenar aqueles bandidos que cometiam os crimes mais graves. Por que eles faziam isso? Por duas coisas. Primeiro, porque a morte era muito dolorosa. A pessoa que era crucificada, ela não morria rápido, ela ia morrendo aos poucos. Porque com o peso do corpo e com este corpo estendido numa parte horizontal e na outra parte vertical, o corpo ia pesando e a pessoa ia perdendo a capacidade de respirar. Como que um crucificado morre? Ele morre por asfixia, ou seja, ele morre tendo falta de ar. Então esta era a primeira perspectiva dos persas, maltratar um bandido, um inimigo que foi contra o nosso povo. E depois, o segundo elemento
era que a morte de cruz sempre acontecia de maneira pública. Você tomava uma praça, um lugar bem movimentado, montava a cruz com as duas hastes e depois levava o bandido para lá, e lá ele era crucificado na frente de uma grande multidão. Então, a multidão, vendo o sofrimento e o modo doloroso como o crucificado morria, deveria pensar: eu não quero cometer este crime para não receber tamanha punição. Com a dominação do Império Romano, que tomou toda a parte da Europa, mas também chegando ao Oriente, chegando à Ásia, dominou onde hoje é a Grécia, dominou onde hoje é Israel, dominou também as regiões antigas dos persas, dos mesopotâmicos, dos babilônicos. E os romanos acharam muito interessante a pena que os persas aplicavam. E aí o que o Império Romano faz? Toma para si como elemento de tortura a cruz. Por isso que Jesus morre crucificado, porque a política que legislava sobre Israel naquele período da história era a política romana. E agora devemos perguntar: qual é o sentido de celebrarmos a exaltação da Santa Cruz? É de entendermos que nós não celebramos qualquer cruz, mas nós celebramos a cruz de quem? De Jesus. Porque ele foi capaz de chegar ao extremo da dor e do sofrimento, como nós podemos contemplar aqui neste crucifixo que está no altar da igreja, para que o que antes era considerado como suplício, como dor, como sofrimento, como maltrato, pudesse ser elevado agora à dignidade de salvação. E é diante deste cenário que agora eu quero tomar com vocês o Evangelho. Estes primeiros elementos que eu acabei de apresentar são elementos mais históricos para vocês entenderem, mas agora nós vamos tomar a palavra para compreendermos o sentido da cruz de Cristo, não de qualquer cruz, mas a cruz de Jesus. Se você tem o folheto em mãos, tome aí o Evangelho de hoje, João 3, os versículos de 13 a 15, nós vamos dividir o texto em duas partes, e esta é a primeira parte, João 3, versículos de 13 a 15, encontraram? Vamos ler juntos? Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Força, igreja, para que todos que nele crerem tenham a vida eterna. Paremos aqui. Jesus está no diálogo com Nicodemos em casa durante esta semana. Leia o capítulo 3 do Evangelho de João, para você entender toda a conversa de Nicodemos com Jesus. Quem era Nicodemos? Era um fariseu, era um homem que fazia parte de uma alta aristocracia religiosa no tempo de Jesus. E vendo tudo o que Jesus já estava fazendo, Nicodemos vai à noite escondido para encontrar com Jesus, porque ele não queria ser visto pelos seus irmãos judeus que estavam perseguindo Jesus. E aí Jesus propõe uma novidade a Nicodemos, que era necessário que Nicodemos
renascesse de novo. E aí ele vai dizer: mas como eu, já sendo um homem velho, adulto, vou voltar na barriga da minha mãe para nascer novamente? E aí Jesus diz: olha, o nascimento que eu estou te falando é de outro modo, porque te é necessário renascer pela água e pelo Espírito Santo. E como Jesus percebeu a abertura de coração de Nicodemos e o anseio que ele tinha pela salvação que só Jesus poderia oferecer, o discurso de Jesus com ele desemboca onde? No ápice do mistério pascal de Cristo. E aí Jesus, de maneira bem pedagógica, vai dizer: só pode subir ao céu quem por primeiro de lá desceu. De quem que Jesus estava falando? Dele próprio. Ele saiu do Pai e ao Pai voltaria. Mas este movimento, que em primeiro lugar é de kenosis, é de descida, foi capaz de mergulhar no mistério mais profundo que maltratava a humanidade, o mistério do pecado. Nós temos dois movimentos: o movimento de descida e depois o movimento de subida. A cruz faz parte destes dois movimentos, porque é chegar ao extremo da dor e do sofrimento que se aplacava contra a fúria daqueles que se sentiam interpelados pelos crimes do seu tempo. Mas Jesus fez isso por amor, descendo ao mistério mais profundo da pessoa humana e daquilo que lhe maltratava, daquilo que lhe separava da comunhão com o Pai, o pecado, para que nesta descida a subida fosse diferente. Por que que a subida seria diferente? Porque a subida não seria só de Jesus, mas a subida seria de Jesus com todos aqueles que creem nele. E crendo nele, nós desfrutaremos do quê? Da vida eterna. E aqui eu quero apontar o mistério da cruz como mistério de cura. Não sei se vocês observaram a primeira leitura de hoje. Ela foi retirada lá do Antigo Testamento, do livro dos Números. O povo de Israel estava caminhando rumo à terra prometida, e diante daquilo, o povo vai se desviando do caminho, e aí vem uma grande peste. Moisés, desesperado, vai falar com Deus: e agora, o que eu devo fazer? Aí Deus vai dizer a Moisés: faze uma serpente de bronze, coloca como sinal sobre uma haste, aquele que for mordido e olhar para ela, viverá. E agora o que Jesus diz a Nicodemos? Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. A serpente que Moisés levantou no deserto proporcionava àquele que acreditava o quê? A cura. Porque vocês sabem que o veneno da cobra é um veneno muito violento. Então a pessoa picada pela cobra, ela morre. O veneno é mais forte do que a sua força. E como aquele sinal da serpente na haste se torna sinal de cura para o povo de Israel, na sua travessia para a terra prometida, chegando na plenitude dos tempos, o que vai ser levantado como sinal de cura para toda a humanidade? Jesus.
E qual é a grande cura que Jesus traz para a humanidade? Nos redimir do nosso pecado, nos devolver a graça da comunhão com o Pai, permitir com que nós sejamos destinatários da vida eterna. É isso que o mistério da cruz de Cristo realiza na nossa vida. Por isso eu falei no início da pregação, nós não celebramos a exaltação de qualquer cruz, mas nós celebramos a exaltação da cruz de Cristo. E agora, Padre, para que eu desfrute da vida eterna, o que eu preciso fazer? De maneira concreta, objetiva, o próprio Evangelho nos aponta: é necessário crer, é necessário acreditar, é necessário ter fé, e isso ninguém pode fazer no lugar do outro. Por mais que a esposa queira que seu marido se converta, ela não pode acreditar no lugar do marido. Por mais que uma mãe deseje que seu filho volte para Deus, ela não pode fazer isso no lugar dele ou dela. Porque no exercício da nossa liberdade, a salvação também é uma escolha individual. Cada pessoa tem que desejar: eu quero a vida eterna. E hoje nós vamos pedir a Jesus o anseio, o desejo pela vida eterna, pela salvação que nos foi dada de maneira tão dolorosa no mistério da cruz. Por quê? Porque Ele nos ama. Então faça você, na missa de hoje, uma experiência de fé, que te pede a acreditar em Jesus, para que esse mistério que hoje celebramos também seja atualizado na sua vida. Vamos à segunda parte do texto, para a gente fechar a meditação, porque ela também é muito importante. Tome agora os 2 últimos versículos, 16 e 17. Vamos juntos? Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. O evangelista João nos coloca diante da essência de Deus, o amor. Se você ler toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a única definição direta, literal, de quem é Deus que você encontra na Escritura é esta: Deus é amor. Mas que tipo de amor é o de Deus? Um amor que é oblativo, um amor que é capaz de se entregar, um amor que é capaz de dar a sua vida. Então, o Pai amou tanto o mundo, que Ele deu para nós o que Ele tinha de melhor. E o que o Pai tinha de melhor? O seu Filho Jesus. Jesus nos amou tanto que Ele foi capaz de nos dar o que Ele tinha de melhor. E o que Jesus deu no alto da cruz? A sua vida. E hoje, você, como católico, como cristão, tem oferecido o seu melhor para Deus na vivência do amor? Ou será que eu estou oferecendo somente o resto? O que me sobra? O quando dá tempo? O de vez em quando? Ou quando eu posso? Deus ama e por amar oferece o que Ele tem de melhor, o Filho. O Filho, por amar, nos oferece o que Ele tem de melhor, a sua vida.
E hoje esse convite é para mim, Padre Max, é para você, meu irmão, minha irmã, fazer uma experiência tão íntima e tão profunda com o amor de Deus, para que você seja generoso, seja generosa, como Ele foi generoso, e se ofereça como o dom maior, como o dom mais precioso, mais maravilhoso, que hoje você pode oferecer a Ele. E quando Ele nos oferece o Pai, o seu Filho Jesus, porque nos ama, o seu Filho Jesus nos oferece o amor do Pai, que só Ele tinha experimentado por primeiro, porque nós estávamos feridos pelo pecado. Jesus oferece a nós o que Ele já vivia com o Pai. Minha gente, é muito amor nessa história. É uma história muito bela, que não é apenas o conto da carochinha do passado, mas é uma história de salvação que hoje pode ser atualizada na vida daquele que crê. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. Você é destinatária do amor de Deus, porque você também tem como destino último a vida eterna. E agora vem o último versículo, que é muito atual para o nosso tempo. Como é que Jesus termina o discurso? De fato, Deus não enviou ao mundo seu Filho para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. E eu termino agora tomando estas duas palavras: salvação e condenação. Tem me chamado a atenção nesses últimos tempos o número de vídeos, principalmente bombardeando a cabeça de vocês nas redes sociais, de líderes religiosos de diversas instâncias, inclusive também da Igreja Católica, que tem quase um prazer sádico de ameaçar as pessoas, de colocar critérios rigorosos e de falar 24 horas sobre a condenação, o inferno, o demônio, e mais isso e mais aquilo. E o povo gosta desse tipo de discurso, porque de repente esses pregadores têm milhões de seguidores, e muitos até repostam depois isso nas suas redes, cujo o foco da pregação não é mais a salvação, mas o foco da pregação está se tornando o quê? A condenação. E às vezes as pessoas entram nesta enxurrada com muita facilidade, por falta de conhecimento do Evangelho, por falta de conhecimento da palavra. Porque quando você toma o Evangelho de hoje, o foco de Jesus é a condenação ou é a salvação? A salvação. Vou repetir: de fato Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Jesus tem como missão salvar a humanidade. Mas como diz Santo Agostinho, o Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Sabe por quê? Porque para que a salvação alcance a sua vida, alcance a minha vida, o que é que nós precisamos fazer? Acreditar. E isso ninguém faz no lugar do outro. É uma adesão que apenas a pessoa pode fazer. E aí eu gosto de trazer esse evangelho, porque a condenação é muito mais consequência das nossas escolhas do que de um Deus justiceiro que maltrata quem é inimigo.
O critério prático não é acreditar para ser salvo. A salvação é dada por Jesus, mas para que ela se concretize na minha vida, o que é que eu tenho que fazer? Acreditar, aderir. Então, a partir do momento que eu não quero aderir, que eu não quero acreditar, eu já escolho a minha condenação. Então, sou eu que me condeno, porque a missão de Jesus não é de me condenar, mas a missão de Jesus é me salvar. Mas para que Ele me salve, eu preciso escolhê-lo. E talvez as pessoas não queiram o discurso do Evangelho, porque é muito mais fácil você colocar a culpa no capeta, no gabiru, no inferno da condenação, do que você assumir as responsabilidades das suas escolhas diante daquilo que te leva para o inferno. Estão conseguindo perceber a profundidade da palavra e o mistério que hoje nós celebramos da exaltação da cruz de Cristo? Ela é sinal da nossa salvação. Você é destinatário da salvação em Cristo. E a meta de Jesus para a sua vida não é te condenar, mas a meta de Jesus para a sua vida é para te salvar. Então saia desta missa hoje com o coração desejoso da salvação que só Jesus pode te dar. Porque às vezes a gente tem mania também de condenar os outros, não é? Padre, mas o fulano é tão ruim, igual carne de pescoço. Quando ele morrer, Deus vai mandar ele direitinho para o inferno. Já ouviu esse tipo de conversa? Às vezes a gente também julga e condena, não é verdade? Então é necessário que nós nos assimilemos nesse modelo de Jesus, que veio não para condenar, mas para salvar. Vamos pedir isso agora, para a gente assimilar a força da palavra na nossa vida. Por um instante, se te ajuda a rezar, feche os seus olhos, incline a sua cabeça e se pergunte: as escolhas que hoje você faz para a sua vida, elas têm consequência de salvação ou de condenação? Peça a Jesus hoje o desejo da salvação, se de repente você ainda não tem no seu coração. Se você já tem, peça a Jesus que aumente a sua fé, a sua esperança, para que você tenha perseverança no caminho de Deus, porque Ele nos ama, Ele nos deu o que Ele tinha de melhor, o seu Filho Jesus, e o seu Filho Jesus nos amou tanto, que deu a sua vida para que nós fôssemos salvos. Mas para que a salvação nos alcance, é necessário acreditar. Para todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Peça a Jesus: eu quero alcançar a vida eterna. Eu creio em Ti, Jesus. E hoje, diante do mistério da sua cruz, eu quero reiterar o meu desejo de salvação. Tenho esperado esse momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido, em que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu.
minha grande prova. Minha